Oi, eu sou Tereza Karenina, sou graduanda em Psicopedagogia na Uninter do Polo de Resende. Meu RU é 29356. Vou falar um pouquinho para vocês o que é a psicopedagogia. A psicopedagogia une outras duas profissões, a psicologia, que estuda o pensamento humano, e a pedagogia, que é a ciência da educação. O uso dela é amplo e com muitas possibilidades, porque ela pode aliar-se à prática de outras disciplinas, como, por exemplo, a neurologia, psicolinguística, antropologia e outras. Ela é responsável pelo aprendizado em todas as fases da vida. Estamos sempre em processo de aprendizagem. Durante a idade escolar, adquirimos conhecimentos, o qual levamos para a nossa vida profissional e também pessoal. O objetivo do psicopedagogo é identificar as dificuldades de aprendizagem do indivíduo e elaborar ações de intervenção ou prevenção destes distúrbios ou transtornos para facilitar o seu processo de aprendizagem, elaborando assim um tratamento adequado para aquele paciente, envolvendo outros profissionais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e também, claro, a participação da família. A finalidade do psicopedagogo é estudar as causas das dificuldades da aprendizagem que o indivíduo apresenta durante a sua vida acadêmica ou profissional. Essas dificuldades podem ser causadas, por exemplo, com situações emocionais, sociais, mentais, físicas e até mesmo o método pedagógico utilizado inadequado com aquela criança, jovem, adulto. A psicopedagogia pode e deve trabalhar auxiliando em várias áreas das atividades humanas. Essas áreas são a institucional, clínica, hospitalar e empresarial. Vamos entender um pouquinho cada uma delas? A psicopedagogia clínica. Na psicopedagogia clínica, os pacientes são atendidos individualmente. Eles podem ser crianças, adolescentes, adultos e até mesmo os idosos. Serão investigadas suas habilidades e dificuldades no processo de aprendizagem, sejam elas cognitivas, emocionais ou pedagógicas. Isso será feito em conjunto, preferencialmente a uma equipe multidisciplinar de profissionais de outras áreas, neurologistas, psiquiatras, terapeutas e fonoaudiólogos. Agora vamos falar um pouquinho da psicopedagogia institucional. O psicopedagogo institucional atua com grupos de pessoas em escolas, hospitais ou empresas. Nas escolas, ele analisa a instituição, o seu funcionamento, as instalações físicas, a carga horária e o comportamento de todos, os alunos e os funcionários. Identifica os fatores favoráveis ou não à aprendizagem dentro da sala de aula. Orienta a todos da instituição a respeito das etapas da construção de conhecimento e desenvolve possíveis projetos com mudanças escolares, que ajudarão nesse processo. E auxilia no plano de aula para ajudar a lidar com alunos que possuem dificuldades ou para aqueles que não conseguem acompanhar a turma. Agora, a psicopedagogia empresarial. No ambiente empresarial, o psicopedagogo atua no setor de recursos humanos, auxiliando para o desenvolvimento da empresa. Ele identifica e intervém nos conflitos, nas competências, nas limitações e inter-relação social de todos os funcionários da empresa, criando e incentivando novas formas de relacionamento entre os colaboradores e os gestores. A psicopedagogia hospitalar. Em hospitais, o psicopedagogo faz acompanhamento de pessoas internadas para que elas mantenham o processo de aprendizagem. Nesses casos, apoia principalmente as crianças e os adolescentes. Ele também auxilia pacientes internados que, por motivo de trauma ou doença, que tenham perdido parte da memória e a capacidade de aprendizagem ou precisem aprender novamente a realizar tarefas simples que podem perder ou atrapalhar na sua autonomia em seu cotidiano. É isso, gente. Eu vou passar outros vídeos para vocês, outros slides, e vocês, no decorrer do vídeo, vocês vão poder ter mais detalhes sobre o que é a psicopedagogia, tá bem? E esse vídeo é sobre a psicopedagogia escolar em si, tá bem? Obrigada. Pessoal, o vídeo que vai entrar agora é um documentário que aborda os fatos que prejudicam a identificação dos sintomas e suas causas
para que haja a intervenção correta, o que dificulta. E também ele fala sobre um menino que foi encontrado nos bosques da França, chamado Victor de Averon, da virada do século XVIII para o XIX. E a psicopedagoga Nádia Bossa também fala sobre os transtornos de aprendizagem nesse vídeo. Vamos lá? O processo de aprendizagem pode ser definido de forma sintética como o modo como os seres adquirem novos conhecimentos, desenvolvem competências e mudam comportamentos. Um olhar sobre este processo é sempre fragmentado e determinado pela visão de homem, sociedade e saber das diferentes épocas. Esta compreensão exige do observador um esforço contínuo para ampliá-lo. Neste programa, vamos abordar o conceito de inteligência e os 4 universos que a compõem. Vamos também discutir a importância da observação e estudo da produção dos alunos e a importância de observar que o mesmo sintoma pode ter diferentes causas e, por isso, é fundamental identificar a causa do sintoma para que se tenha a ação correta. Histórias de crianças que cresceram entre lobos, ursos, macacos e carneiros aparecem de tempos em tempos. Uma delas é a história de Victor de Averon, uma criança que aparentava ter entre 12 e 15 anos e que foi capturada num bosque da França, na virada do século XVIII para o século XIX. O menino viveu afastado de um contato normal e periódico com outros seres humanos a partir de uma idade bastante precoce, provavelmente por volta de 2 a 3 anos de idade. A história de Victor foi de grande importância na nossa cultura, pois teve profundo impacto no ideário pedagógico até nossos tempos atuais. Quando foi capturado, o menino não fazia mais do que emitir grunhidos e sons estranhos. Não reagia às interpelações nem a fortes ruídos e cheirava tudo o que levava às mãos. Sua locomoção era mais próxima do galope, andando também de 4 quando alcançava grande velocidade. Esta criança foi submetida aos mais variados exames físicos e intelectuais, sob orientação de diversos cientistas e médicos, entre eles o bastante conceituado Philippe Pinel. Pinel conclui que o menino teria sido abandonado por apresentar sérios problemas mentais e não haveria esperança alguma de educá-lo. O médico Jean Itard, que foi aluno de Pinel, ao examinar o menino, presumiu que o estranho estado em que se encontrava o garoto devia-se à privação do contato social. Assim, com o apoio do governo francês, Itard encarrega-se da educação moral e intelectual do menino, com a ajuda de uma governanta, Madame Guérin. Esse processo dura 10 anos, ao final dos quais, pelo pouco progresso nos resultados e desânimo de Itard, é interrompido. O menino selvagem fica então sob a guarda da governanta, vindo a falecer em 1828, com aproximadamente 40 anos de idade. Em um dos últimos relatos que se tem notícia sobre o menino, disse que ele permanece amedrontado, semi-selvagem, e não pôde aprender a falar, apesar dos esforços realizados nesse sentido. O que significa aprender? Aprender significa desenvolver habilidades para lidar com a realidade externa. Desde a habilidade de falar, de se relacionar, de comer, de estudar e aprender questões complexas que são tratadas no mundo escolar. Para aprender, nós necessitamos da nossa condição humana e também nos transformamos em humanos a partir da aprendizagem. O processo de aprendizagem envolve uma participação integral do sujeito desta aprendizagem. Ou seja, quando aprendemos, estão envolvidos neste processo nossa inteligência e os processos cognitivos, nosso corpo como instrumento de apreensão dos objetos de conhecimento, nossa condição afetiva e emocional e a condição biológica do nosso organismo.
Então, neste sentido, falar de aprendizagem implica em levar em consideração o ser humano como um todo, na sua inteligência, no seu mundo afetivo, na sua condição biológica e na sua condição relacional. Por quê? Porque interagir com a realidade externa requer tudo isso. Eu preciso do meu corpo para entrar em contato com a realidade externa. Eu preciso da minha inteligência para pensar sobre essa realidade externa. Eu preciso ter vontade, disposição para essa interação acontecer. E preciso que o meu organismo esteja funcionando de uma maneira que favoreça esse processo. Então, esses aspectos, todos eles devem ser levados em consideração quando se trata de pensar a aprendizagem. Então, seja na sala de aula, seja no consultório, o profissional que vai tratar desta questão, ele tem que olhar para aquele sujeito e se perguntar: a inteligência vai bem? Este corpo é um instrumento eficaz na execução das tarefas? Biologicamente, a condição desse sujeito está favorável? Existe vontade, disposição, motivação desse sujeito para a realização desta atividade? Então, estas questões elas devem estar sempre na nossa mente. E elas é que vão, de fato, possibilitar uma boa avaliação, uma boa análise, algo que nós vamos chamar de diagnóstico diferencial. Quando falamos de inteligência, na verdade falamos do universo da ação, universo da representação, do universo do pensamento e do universo da teorização. O que significa isso? Significa que a inteligência se constrói, se constitui num processo que vai da ação do homem sobre a realidade até o momento em que este homem pode teorizar sobre esta realidade. O primeiro momento seria o momento que nós chamamos de universo da ação, que significa a importância da criança, do ser humano interagir concretamente, a partir de ações concretas sobre o objeto da realidade, para construir condições internas para o segundo momento, que é o momento da representação. Então, vamos imaginar que uma criança, para ter a possibilidade de, na escola, escrever as letrinhas, ela tem que ter vivido anteriormente este momento, que é o momento da ação, ou seja, ela precisa ter interagido com objetos que possibilitassem a ela entender e registrar na sua mente o conceito de redondo, o conceito de quadrado, de maneira que ela possa depois, usando estes conceitos, discriminar as letras. Então, quando uma criança interage com um objeto, ela constrói sobre esse objeto as primeiras noções. Essas noções elas vão subsidiar todas as demais noções que demandam daquela primeira experiência. Então, a criança interagindo com uma bolinha, está construindo a noção de circunferência, que depois vai possibilitar que ela faça o desenho de uma bolinha. E lá na escola ela vai poder descrever a letra P, a letra Q, porque ela sabe traçar aquela circunferência. Mas ela sabe traçar, e mais do que traçar, ela sabe identificar um traçado que é redondo, discriminando de um traçado que é quadrado. Então, é com relação à sua condição de pensar sobre e decidir que movimento ela deve realizar para construir aquele elemento gráfico.